Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Allan Kardec, sou professor de física e nesse pequeno encontro nós falaremos um pouco de lei de Coulomb, força elétrica. Vamos lá? E no final nós vamos resolver um exercício. A lei de Coulomb vai me traduzir em uma maneira numeral, em uma maneira quantizada, vai me trazer um valor do módulo da interação entre as duas cargas. Qual é o tamanho da força de atração entre duas cargas? Qual que é o tamanho da força de repulsão entre duas cargas? Para eu poder calcular isso, para eu poder medir isso, nós usamos a lei de Coulomb, que diz que a força elétrica é proporcional ao produto dos módulos entre as cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. É comum chamá-la de lei do inverso do quadrado da distância. E esse K0, esse proporcional aqui, ó, esse K0 é a constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 a nona. Então, a lei de Coulomb vai me mostrar uma maneira como eu calculo o valor, o módulo, a intensidade, a magnitude da força de interação entre uma carga positiva e uma carga negativa. Observe que entre positivo e negativo há uma força de atração elétrica. Entre duas cargas positivas há uma repulsão elétrica e entre duas negativas também uma repulsão elétrica. A lei de Coulomb ela vai me permitir medir essa força de interação, o tamanho dessa força, o tamanho dessa força, o tamanho dessa força. É claro que nós estamos falando de grandezas vetoriais, porque força é uma grandeza vetorial. O que está representado aqui é o módulo do vetor, tá certo? Tranquilo? Beleza? Avançamos então. Eu havia comentado que a lei de Coulomb ela é conhecida como a lei do inverso do quadrado da distância. Observe aqui nesse gráfico, quanto a força, a distância é d, a força é F. Distância é d, a força é F. Se eu dobro a distância, ou seja, eu tenho duas cargas elétricas aqui, essa é a distância entre elas. Se eu dobro a distância, quanto mede a nova força? Se eu dobro a distância, a força cai. Cai pelo quadrado do aumento da distância. 2 ao quadrado não é 4? Então, se eu saio de D e vou para 2D, a minha força cai 4 vezes. A interação, o tanto que elas se atraíam ou se repeliam, diminui 4 vezes. E ao contrário, se ao invés de eu dobrar a distância, minha distância entre as cargas cai pela metade. Ah, se a distância é menor, olha só, nós sabemos que se diminui a distância, não aumenta a força? Diminui a distância, aumenta a força. O que isso quer dizer? Que se a distância cai pela metade, a força vai aumentar 4 vezes. Certinho? Acho que agora nós podemos partir para o exercício. Vamos lá? Olha o que diz. Duas cargas pontiformes Q1 mais 2 microcoulombs e Q2 menos 6 microcoulombs estão fixas e separadas por uma distância de 600 milímetros. Uma terceira carga, Q3 igual a 3 microcoulombs, é colocada no ponto médio do segmento que une as cargas. Qual é o módulo da força elétrica que atua sobre a carga Q3? Bom, vamos lá então. Q1 está aqui, Q2 está aqui, Q3 está no ponto médio que as une. A distância total é 600 milímetros, então daqui até aqui é 300 milímetros e daqui até aqui é 300 milímetros. Transformando para metros é 3 vezes 10 a menos 1 metros. 3 vezes 10 a menos 1 metros. Tranquilo? Fácil? Então vamos lá. Como é que eu transformo? Aqui uma lembrancinha aqui. Como que eu transformo de milímetros para metro? Esse M aqui, ó, é mili, que significa 10 a menos 3. 10 a menos 3 vezes 10 ao quadrado, 10 a menos 1. Tá certo? Ok? Vamos avançar. Então, aliás, primeiro, então ele quer a força elétrica resultante sobre a carga Q3. Q1 exerce força em Q3? Exerce. Q1 não é positivo e Q3 não é positivo? Ah, então tem uma força de repulsão. Eu vou chamar essa força de F1. Q2 exerce uma força em Q3? Exerce, porque Q2 é negativo e Q3 é positivo, são cargas elétricas.
Elas interagem entre si. Só que é uma força de atração. Então, eu vou representar essa força aqui. Vou chamar ela de F2. Tá certo? Então, o que ele quer? Que você calcule F1, que você calcule F2 e some. Por que eu vou somar essas forças? Porque essas duas forças têm mesma direção e mesmo sentido. Vamos calcular F1. Vamos então para a resolução do nosso exercício? Vamos calcular F1. A lei de Coulomb, de uma maneira geral, é F igual a K0, módulo de uma carga, vezes o módulo da outra, pela distância ao quadrado. K0, 9 vezes 10 à nona. Módulo de uma carga, 2 vezes 10 a menos 6, micro é 10 a menos 6. Q3 é 3 micro, é 3 vezes 10 a menos 6. Observa que aqui ó, a força é repulsiva, que são duas cargas positivas. 9, 2 vezes 3 é 6. Menos 6 com menos 6 é 10 a menos 12. 3 ao quadrado é 9. 10 a menos 1 ao quadrado é 10 a menos 2. Olha só, esse 9 cancela com esse 9, sobra 6. O 10 a menos 2 sobe. 9 com mais 2, ele sobe com o sinal invertido. 9 com 2 é mais 11. Mais 11 com menos 12 é menos 1. Logo, 6 vezes 10 é menos 1. Então, F1, o valor dessa força, o módulo dela, a magnitude, a intensidade, é 0,6 newtons. Ok? Desculpa. Calculei F1. Vamos repetir o processo e vamos calcular F2. Só que F1 era uma força repulsiva. F2, que vai surgir aqui, ó, é uma força atrativa, mas a calcula do mesmo jeito. 9 vezes 10 à nona, 6 vezes 10 a menos 6. Ah, Alan, e aqui não era menos? É menos. Mas não é módulo? Sai positivo. Q2 é 3 vezes 10 a menos 6. E a distância é 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. 3 vezes 6, 18. 3 ao quadrado é 9. 10 a menos 1 ao quadrado é 10 a menos 2. O 10 menos 2 vai subir, mais 2. O 9 vai cancelar com 9. Menos 12. 9 com 2 dá 11, com menos 12 é menos 1. Então, F2 é 18 vezes 10 é menos 1. Também chamado de 1,8 newtons. Ok. Calculei F1, calculei F2. Agora eu vou calcular o que ele quer. O que ele quer? A força elétrica resultante. A força elétrica resultante é o módulo de F1 mais o módulo de F2. De novo, vou falar o motivo. Porque as duas forças têm a mesma direção e mesmo sentido. 0,6 mais 1,8, 2,4 newtons. Tá certo? Resposta letra B. Ok? Um forte e caloroso abraço. Espero que eu tenha sido útil de alguma maneira. Continue os seus estudos, aproveite esse momento para alavancar, para crescimento pessoal, para amadurecimento intelectual. Lembre-se, sempre estude um pouco todo dia. Nunca subestime a capacidade que se tem de fazer um pouco todo dia. Em pouco tempo, você terá acumulado muito e muito conhecimento. Bons estudos, forte, caloroso e distante abraço, vida longa e próxima. Foi um prazer falar com vocês.